Bom, agora passamos para o Brasil, né? Vamos falar aqui da nossa terrinha. Doutora Adriana Calvo dispensaria qualquer apresentação, mas pela formalidade vou dizer que ela é coordenadora dessa importante comissão de Direito e Trabalho aqui da OAB, da OAB São Paulo. É doutora em Direito do Trabalho, é conselheira também da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e é autora de uma obra, dentre outras, não é, doutora Adriana, mas aqui sobre o tema, o direito fundamental à saúde mental, o combate ao assédio moral institucional. A doutora Adriana vai nos trazer um tema e vai falar em especial sobre o alcance da expressão violência e assédio na Convenção e a compatibilidade com o Instituto de Assédio no Brasil. Com a palavra, doutora Adriana. Bom dia aí a todos. Eu estou muito feliz, muito realizada, né, de estarmos aí nesse evento, porque num momento em tempos tão sombrios, né, e a gente poder falar, ter uma luz no final do túnel, falar sobre uma convenção tão importante do ponto de vista de direitos humanos, é sem dúvida aí uma grande honra. E eu gostaria de destacar que nesse evento a gente tomou cuidado de trazer palestrantes, em sua grande maioria, autores de livros. Quase todos os palestrantes que estão aqui têm autores e obras, são autores e com obras sobre assédio moral. Eu tenho a honra de dividir esse painel com o Dr. Marcelo Prata, juiz do trabalho aqui baiano, meu colega da PUC São Paulo. O doutor Marcelo tem um livro maravilhoso sobre anatomia do assédio moral e tantos outros, né, doutor Marcelo? E ele vai dividir comigo esse painel, porque para falar do conceito de assédio moral na Convenção 90 da OIT, a gente preferiu dividir em várias abordagens, né? Eu vou falar sobre o conceito de assédio moral no Brasil, com foco na questão da repetição ou não, e o doutor Marcelo vai falar com a questão do assédio discriminatório, né? A questão da discriminação e o assédio. E depois, na sequência, o professor Freitas vai falar do alcance do conceito de violência e assédio da Convenção em questão às partes. Ele vai falar sobre o que seria o mundo do trabalho. Então, na verdade, as próximas palestras, elas vão cada uma abordar o conceito que foi trazido aí pela Convenção 90 da OIT. Então, eu começo, já que as palestras anteriores já fizeram toda a contextualização do evento, já falaram da importância desse instrumento do ponto de vista de direitos humanos, eu começo falando sobre a importância de nós termos um conceito internacional de violência e assédio. Por que isso, gente? Porque antes da Convenção 90 da OIT, nós tínhamos vários instrumentos internacionais que usavam em determinados momentos a palavra assédio, a palavra violência, mas não havia, do ponto de vista internacional, um conceito de violência e assédio. Tanto que quando eu escrevi minha tese de doutorado desde 2012, publiquei meu livro pela Eliterra em 2014, como o tempo já está passando, hein, Marcelo? Meu Deus do céu, já quase 10 anos daqui a pouco, né? Não tinha a Convenção 90 da OIT, né? E a gente estudava o tema pelas legislações dos demais países. A gente tem que se lembrar que no Brasil, a primeira jurisprudência que reconheceu o assédio moral era de 2002. Em 2002, eu me lembro que eu comecei a escrever minha tese de doutorado, o meu foco era falar de assédio moral institucional, era falar sobre assédio moral individual, só que o assédio moral individual cresceu tanto que aí já não tinha mais tanta novidade para o assédio moral individual falar como tese de doutorado, aí eu mudei para assédio moral institucional. Ou seja, a gente já está aí de 2002 para 2021, 2022, nós estamos falando aí de 20 anos no Brasil de estudo doutrinário e jurisprudencial de assédio moral. E no plano internacional, como eu estava falando, estava faltando, do ponto de vista internacional, um conceito. Nós tínhamos uma lacuna nas normas internacionais, porque diversas normas da OIT se referiam a assédio, violência e outras ameaças, mas a gente não tinha um instituto jurídico. Então, a Convenção 90 ela é muito, muito importante,
porque ela, pela primeira vez, no plano internacional, traz um conceito de violência e assédio, e mais do que isso, ela traz também medidas preventivas que os governos e os empregadores têm que adotar, ou seja, um compromisso. Eu assisti alguns vídeos de alguns representantes das empresas que foram contrários à aprovação, eles estavam muito preocupados, porque a partir do momento que aprovasse a convenção, também viria o compromisso das entidades patronais de prevenção, né? Compliance. A partir do momento que eu ratifico, eu tenho que também adotar comportamentos ativos, não posso mais ficar no meu papel de omissão perante a violência e o assédio, né? Então, nesse sentido, a convenção também é muito importante. E também nós temos que destacar que um dos grandes desafios para a OIT foi trazer essa definição de assédio. Por quê? Porque cada país tinha uma tipologia diferente. Cada país tinha evoluído em relação ao conceito de forma diferente. A gente viu Portugal, a gente viu agora a França. Cada país adotava o conceito de assédio de uma forma diferente. E aí, qual foi a opção da OIT? A opção da OIT foi fazer um conceito aberto. Eu coloquei aqui uma tradução livre, porque como nós não ratificamos ainda a convenção, não temos um texto em português. Então, esse é um texto do espanhol, traduzido para o português, que para a Convenção 90 da OIT, o que é violência e assédio? A linha A diz, a expressão violência e assédio no mundo do trabalho, e o professor Freitas vai falar sobre o que é mundo do trabalho, designa um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de ameaça de tais comportamentos e práticas, ainda que se manifeste de uma vez só. Olha como é avançado esse conceito da OIT. Ou de maneira repetitiva, e que tenha por objeto, ou que causem, ou sejam suscetíveis de causar, sejam suscetíveis de causar, ou seja, inclusive danos emergentes, que ainda nem ocorreram. Um dano físico, psicológico, sexual ou econômico, extremamente amplo. Inclui a violência e assédio em razão de gênero. E na linha B vai falar sobre a violência e assédio em razão de gênero, que o meu colega Marcelo aqui vai tratar desta questão. Eu vou, então, tratar da linha A e o doutor Marcelo vai tratar da linha B, ok? Bom, então, a gente percebe que a escolha da OIT foi uma escolha de um conceito aberto. Esse é o primeiro ponto. Uma definição aberta, porque imagine, são muitos países, muitos estados-membros, e ela precisava de uma definição que a maioria dos países pudessem ratificar. Percebam que a OIT não traz exemplos de condutas, ela não define quais seriam essas condutas. Não diz lá xingar o chefe, não diz quais seriam as condutas, ela define o conceito de forma aberta, sem definir as condutas, claro, porque deixa para os Estados-membros, no momento da ratificação, defini-las. Então, o que a gente teve? A gente teve pela OIT uma escolha de um conceito aberto, um conceito amplo, e a razão disso é, como eu já disse antes, pela questão de que cada país tinha um padrão linguístico e semântico em relação à questão do assédio. Então, feita essa observação, agora nós temos que pensar aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente percebe que a OIT, ela tratou num conceito único, violência e assédio. Ela não falou de assédio sexual, ela não falou de assédio moral especificamente, ela não falou de discriminação de forma específica, ela trouxe um conceito amplo. O que ela mais separou foi a discriminação na linha B. E aí vem a discussão, né? Aí vem a discussão, bom, e o Brasil? A nossa tendência no Brasil é um conceito aberto também, ou nossos conceitos no Brasil são conceitos separados e estanques? Vamos analisar como é no Brasil? Bom, no Brasil, a nossa tradição são conceitos distintos e separados. Por exemplo, no Código Penal, a gente tem o artigo 216-A, que trata do crime de assédio sexual. No âmbito trabalhista, não temos nada até hoje, nem sobre assédio sexual e nem sobre assédio moral. Isso eu não, assim, isso é uma coisa que eu não me conformo até hoje. A gente tem reforma trabalhista, a gente tem milhares de medidas provisórias de 2017 até agora, a gente teve MP 905, um monte de medida provisória, e ninguém preocupado em regulamentar na legislação trabalhista o assédio sexual e o assédio moral. É uma vergonha.
Eu acho que é uma vergonha a gente, em pleno século XXI, não ter uma regulamentação na CLT sobre o conceito de assédio moral e assédio sexual. Então, hoje, nós só temos o Código Penal. E aí a gente tem que citar, no âmbito federal, vários governos acabaram, né? Aqui tem o conceito do assédio sexual no Código Penal. Lembrando que o Código Penal até evoluiu, trazendo o stalking, né? O crime de perseguição no stalking. Mas nós, na área trabalhista, não. O que nós temos na área trabalhista? Acho que faltou aqui, Nós temos a Lei 13.288 de 2002, que é na Câmara Municipal de São Paulo. Então, é muito comum estados e municípios terem regulamentado o assédio moral no serviço público. E nós temos a Lei 13.185 de 2015, que fala do bullying nas escolas e também trata do cyberbullying, né? Foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying em todo o território nacional. É isso que nós temos legislação. Agora, na CLT, de forma específica, não. Bom, e o que nós temos na jurisprudência? Farta jurisprudência tratando do assunto. Então, voltando aqui à questão do conceito único ou não. O item 2 do artigo 1º da Convenção 190 da OIT diz que o país pode optar em ratificar um conceito único ou conceitos separados. Eu acho que no Brasil, tendo em vista a nossa história legislativa, a nossa tradição vai ser manter os conceitos separados, que nós já temos, né? E, na verdade, a gente teria até que evoluir regulamentando o assédio moral e o assédio sexual na legislação trabalhista também. Então, como o item 2 do artigo 1º, ele permite que o país, ao ratificar, adote um conceito único ou separado, então é bem provável que o Brasil continue nessa tendência legislativa de adotar conceitos separados, ok? Bom, agora vamos falar da outra discussão, que é a discussão do assédio como ato único ou não. Por que essa discussão? Porque o artigo 1º da Convenção diz que também é violência e assédio, ainda que se manifeste de uma vez só. Está expresso, gente, ainda que se manifeste de uma vez só. E aí, eu acho que nós temos que evoluir em relação a essa questão, porque eu acho que a Convenção, ela quis também se referir ao assédio. Se a Convenção quisesse somente se referir à violência, que só a violência é um ato só, a Convenção teria feito um conceito separado em relação ao assédio e dito que ele era sempre repetitivo. A Convenção colocou violência e assédio no mesmo local e disse ainda de uma vez só. Não há dúvidas que hoje, no direito comparado, como nós vimos com a Rosane aqui, no direito francês, há tendência a evoluir. Lá atrás, né, Marcelo, lembra? Quando a gente começou a estudar assédio moral com Lehmann, a Marie-France, o conceito inicial, a ideia inicial de assédio sempre foi perseguição, cerco, atos repetitivos, né? Mas a gente estava no início do estudo do fenômeno, no início da proteção do fenômeno, são 20, 30 anos atrás. E eu acho que a gente não pode parar aí, eu acho que a gente não pode ficar olhando para o assédio como sempre um ato de perseguição, um ato de atos repetitivos e contínuos. Claramente, a Convenção quis que nós evoluíssemos, assim como a França já evoluiu, a doutora Rosana disse, já temos jurisprudência lá, dizendo que um ato só já tipifica assédio moral, independente de violência, só que não é o que nós temos no Brasil, tá? Se a gente for fazer uma análise no Brasil sobre a questão da repetição, desde a Marie-France na França, lá o primeiro conceito da Marie-France, ela sempre enfatizou a repetição e a sistematização. Professora Mauri Mascaro dizia, inclusive, que a diferença entre assédio moral e agressão moral está na reiteração. Então, dizendo que um ato só é agressão moral e o outro ato é assédio moral, por conta da reiteração. Nós temos no assédio sexual o professor Pamplona dizendo que o assédio sexual é continuadamente reiterado. O professor Maurício Godinho Delgado, quando fala do assédio sexual, também diz importunação reiterada.
para configurar-se assédio, é preciso certa reiteração. Bom, e o que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos com toda essa doutrina falando que precisa repetir, que precisa repetir? O que a gente ganhou? É uma enxurrada de jurisprudência dizendo que atos isolados não são assédio. E aí faço a reflexão dos senhores, um monte de casos julgados. Tenho aqui o professor Freitas também, que eu respeito muito academicamente. Professor Freitas, um monte. Eu pesquisei para o artigo que eu estava escrevendo, vários julgados de ações julgadas improcedentes, porque as pessoas provou um ato só. Aí, quer dizer, a pessoa provou um ato só, pode, né? Fez uma cantada uma vez só, pode. Um galanteio uma vez só, se for assédio sexual, pode. Né? Xingou, humilhou, mas foi um dia só, pode. É isso que a gente está querendo dizer quando a gente diz que atos isolados não configuram assédio? Né? Aqui o caso de prático diz, atos isolados como uma bronca desmedida, uma agressão verbal escrita, uma exposição indevida, podem caracterizar-se como um ilícito, mas não assédio moral. Mas aí julga improcedente. Como é que fica essa pessoa que sofreu essa agressão? E, às vezes, o que eu gostaria de refletir com os senhores aqui também, o que acontece muito nesses casos de assédio moral é que a parte só consegue provar um ato, mas não significa que foi um só, não. Não significa que foi um só, porque são microagressões. Então, são microagressões, e muitas vezes a agressão maior, né, a gota d'água, é esse ato mais agressivo que todo mundo presenciou, mas que foi um ato só. Mas e as outras microagressões que o trabalhador não consegue provar? E as outras situações constrangedoras que o trabalhador não consegue provar? Aí ele prova um ato só, e aí o juiz diz, não, esse foi um ato só, doutrina, lei, todo mundo dizendo que tem que ser repetição. Sabe, eu escrevi muitas vezes dizendo que tinha que ter repetição, né? No meu livro eu falei da repetição. Então, assim, isso faz com que a gente fique repetindo e não refletindo sobre o que a gente está falando. Se na nossa abordagem, nosso objetivo é realmente proteger de forma ampla, e isso ficou sem dúvida claro pela OIT, que é a proteção de forma ampla, não interessa se foi um ato só, se foi vários atos, o que importa, de fato, realmente, é que houve uma agressão. E essa agressão, seja violência, seja assédio, não pode ser tolerada, porque se a gente tolera uma vez, vai acontecer de novo. E se um trabalhador é ofendido, outros trabalhadores vão ser ofendidos. O movimento Me Too trouxe isso, né? A partir do movimento Me Too, a gente teve muito essa consciência de que aconteceu comigo, mas aconteceu com você também, acontece com todos nós. Se nós permitirmos que uma pessoa seja agredida uma vez só, essa agressão em cadeia vai acontecer com outras pessoas uma vez só, mas vai acontecer. E quando a gente fala em assédio sexual, né, eu até entendo, porque o assédio sexual é crime. Então, talvez o legislador, na questão penal, quis mais proteger a questão da repetição, porque a gente está falando num crime. Mas, segundo contatos que eu tenho com professores da área criminal, até no direito criminal isso evoluiu. Até no direito criminal já se tem aceito crime de assédio sexual quando ocorreu um ato só. Né? Então, até no direito criminal já está tendo uma evolução em relação a essa questão da repetição. Então, assim, esse era o foco que hoje eu gostaria de dar aí nessa minha parte da apresentação. Acho que, muito embora no Brasil, né, toda a nossa legislação, jurisprudência, você não encontra nada dizendo que um ato único pode ser assédio. Talvez a minha palestra aqui seja uma das primeiras onde alguém está dizendo, vamos evoluir, vamos reconhecer o ato como um ato único, como assédio. Toda a jurisprudência, toda a doutrina até hoje no Brasil foi nessa linha, né? Mas eu acho que nós temos que evoluir. Eu cito aqui numa obra coletânea que foi escrita sobre a Convenção 190 da OIT, Camila Siqueira e Lawrence Steve de Mello, falando sobre a Convenção 109 da OIT, eles chegam a afirmar que a desnecessidade de exigência de atos repetitivos vão garantir maior efetividade à proteção do assédio.
E eles comentam uma questão muito importante, quando eles dizem que no campo probatório há uma diferença significativa em que ter que provar uma agressão e ter que provar reiteradas agressões no tempo. Então, trata-se de uma alteração conceitual que permite maior efetividade na reparação à agressão laboral. Então, o objetivo de nós evoluirmos e permitirmos claramente que atos isolados, atos que ocorram uma vez só, também sejam protegidos aí nos termos do que a Convenção 90 do OIT trouxe, é, sem dúvida, nós buscarmos aí uma maior efetividade, né? Uma maior efetividade e universalidade à proteção do assédio. Que todos aqueles casos, eu fico olhando para aquela jurisprudência farta de ações de pessoas que só provaram uma vez só e tiveram seus pleitos julgados improcedentes. Eu fico pensando, se a gente já tivesse evoluído, essas pessoas teriam tido a sua reparação, porque se elas provaram que de fato ocorreu uma vez só, eu tive uma violência, ocorreu um assédio, ocorreu uma agressão, né? Se a gente fica nesse tecnicismo de exigir a repetição, inclusive em matéria de prova, a gente corre o risco de estar deixando de fora a tutela, a proteção de alguns trabalhadores. Pois bem, essas são as ideias que eu queria ter lançado aqui na minha apresentação. Agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos que estão aqui nesse evento nos prestigiando, e nós precisamos escrever mais, estudar mais aqui no Brasil, trazer mais estudos sobre a Convenção 90 da OIT, porque agora passa a ser muito importante esse substrato doutrinário e jurisprudencial para podermos fazer pressão para a sua ratificação aqui no Brasil. Com isso, eu passo de novo a palavra à doutora Isabel e agradeço a todos aí pela oportunidade de estar aqui organizando esse evento. Muito obrigada, doutora Adriana, mais uma vez, como sempre, brilhante a sua exposição. E só uma observação que, às vezes, um ato único, um ato apenas é capaz de trazer danos irreversíveis, né? Eu vou fazer uma comparação e até utilizando uma mensagem, na verdade, que o Dr. Freitas nos passou lá no evento da associação, que a convenção é uma bússola e ela tem que ser bem direcionada. E ele fala também que a norma tem que ser plástica, né? E é exatamente isso que você nos trouxe aqui.